Olá, muito amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos e amigas, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, esteja sempre com cada um de nós. Estamos juntos para o nosso momento devocional de hoje, quarta-feira, dia 20 do mês de maio, e é sempre uma alegria grande a gente poder estar junto compartilhando a palavra de Deus. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo. Nós estamos na semana da Ascensão de Jesus. Amanhã, quinta-feira, é o dia em que a Igreja Cristã celebra esse momento, se alegra na ressurreição, claro, sempre, mas essa semana especialmente nos alegramos na Ascensão de Jesus, na sua subida aos céus. E o texto de hoje que vamos compartilhar é o texto de Lucas 24, a leitura começa no versículo 44 e segue até o final do capítulo 24, versículo 53. Lá diz assim: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria, e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Esse é o texto para a nossa devoção de hoje, Lucas 24, versículo 44 até o 53. Esse texto ele narra um pouco da ascensão de Jesus. Esse é o nosso grande evento da semana, né? A ascensão de Jesus. E antes, porém, do relato da subida de Jesus aos céus, nós temos as palavras do próprio Jesus. É Jesus dizendo, reafirmando aquilo que havia sido dito pelos profetas, né, por Moisés, pelos outros profetas, por toda a lei, pelos salmos, a respeito das promessas, das profecias sobre ele mesmo, né, aquilo que deveria acontecer com ele. Então, e ele diz, isso tinha de acontecer, tinha de sofrer, claro, morrer, mas também ressuscitar. E agora ele disse, tem uma mensagem para ser entregue, uma mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Essa mensagem ela deve ser anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, dali partiria o anúncio dessa mensagem da salvação, né, pela graça de Deus, pelo perdão recebido em fé em Jesus Cristo, no arrependimento sincero do nosso pecado. Mandarei sobre vocês aquilo que Deus prometeu, aí uma referência ao Espírito Santo, né, ao Pentecostes também está perto aí, a gente vai comemorar essa data importante para o cristianismo. Vocês aguardam em Jerusalém porque, né, vocês vão receber aquilo que meu Pai prometeu e aí vocês vão seguir com essa função, com essa tarefa de espalhar essa mensagem do arrependimento, do perdão pelo arrependimento do pecado na graça de Deus em Cristo. E após então isso, Jesus é elevado aos céus. Ele os abençoa, veja, ele não vai sem os abençoar, né? Então, a bênção de Deus ela é extremamente importante na vida de todos nós. E é maravilhoso no final do culto, por exemplo, a gente receber a bênção de Deus e a gente sai da igreja, né,
claro, abençoado por tudo que aconteceu ali, pela palavra, né, pelos sacramentos, enfim, mas também pela bênção que recebemos no final, e ali saímos e vamos embora debaixo dessa bênção. E assim Jesus, ele vai aos céus e antes disso ele os abençoa. E enquanto os abençoa, esse é o último ato de Jesus, digamos assim, em relação aos discípulos, né, os abençoar, ele é elevado aos céus. Então, a ascensão de Jesus, ela marca esse momento dos discípulos agora terem a sua tarefa muito clara, né? São encorajados também por esse momento, porque eles comprovam com seus próprios olhos que tudo aquilo que estava prometido a respeito de Jesus, isso se cumpre verdadeiramente, né? Agora Jesus foi assunto ao céu e está à direita do Pai, e virá, claro, de lá no dia, né, do juízo, mas até lá ele deixou para os discípulos e para todos nós essa grande função, que é espalhar essa mensagem do perdão pelo arrependimento dos nossos pecados, pela graça, né? A mensagem da graça de Deus em Cristo Jesus. E que nós possamos sempre viver essa mensagem, possamos nos confortar nela e também possamos ser mensageiros dessa boa nova onde quer que nós estejamos, individualmente, nossa família e também a igreja na sua grande tarefa. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite a isso. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom e na Tua bondade cuida de todos nós. Obrigado porque Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou em nosso favor e agora capacita-nos a sermos mensageiros da mensagem da Tua graça em Cristo para todas as pessoas. E que assim, querido Pai, também possamos ser guiados e conduzidos pelo nosso Salvador Jesus nesse mundo, sempre no caminho certo para a vida eterna, que é Ele mesmo, nosso Salvador. Esteja sempre conosco, querido Pai, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos e, se Ele assim permitir, até amanhã. Um grande abraço.